Eu começo agradecendo muito o convite muito gentil e generoso da Ana para lhes falar nesse evento sobre essa velharia arruinada que hoje, no mundo dito pós-moderno, é mais do que uma ruína. E eu gostaria de situar inicialmente essa minha fala num determinado campo que foi constituído por mim inicialmente nos anos 80. 1980 tinha ficado chato ser moderno, mas como eu não podia ser eterno e também eu não queria ser pós-moderno, eu que era totalmente moderno, eu resolvi estudar uma velharia arruinada, uma ruína que desde o século XVIII, iluminista e romântico, tinha ficado esquecida como algo antiquado, ultrapassado e velho. Então eu resolvi estudar a poesia que era atribuída ao Gregório de Matos e Guerra. Agora, eu descobri que a crítica brasileira desde o século XIX era kantiano, hegeliana e idealista, e ela era incapaz de dizer qualquer coisa pertinente sobre essa poesia segundo seus próprios critérios históricos. Então, o que eu resolvi fazer foi uma espécie de experiência de cunho arqueológico, fazer uma arqueologia e reconstituir um campo doutrinário de técnicas e de preceitos e de regras que recorriam fundamentalmente à retórica aristotélica e à sua tradição, vamos dizer, até o século XVII, para constituir as artes. Então, ficou evidente para mim que aquilo que as nossas histórias literárias e histórias da arte classificam como barroco não era absolutamente barroco, porque nem sequer o conceito disso eles tinham, a não ser aquelas pérolas que os portugueses pescavam na Índia, na região de Baróquia, e que eram pérolas defeituosas, e por isso apareciam em textos portugueses como um colar de barrocos, ou seja, um colar feito de pérolas defeituosas. Então, quer dizer, nesses trabalhos que eu comecei a fazer, se evidenciou extremamente necessário estudar, de novo, Aristóteles, a retórica e os usos de Aristóteles no século XVI e XVII, principalmente por um conjunto de preceptistas italianos que no século XVII estavam na Companhia de Jesus e que escreveram vários tratados sobre as artes da pintura, da escultura e também sobre as técnicas da oratória, no caso dos sermões, ou as técnicas poéticas, no caso da poesia. Entre eles, ficou evidentíssimo para mim um italiano chamado Emanuele Tesauro, que, imitando Galileu Galilei, ele inventou uma obra chamada Il Canocchiale Aristotelico, quer dizer, a luneta aristotélica. E ele propôs o seguinte, que assim como Galileu tinha inventado a luneta para ver a Lua de perto, ele, Tesauro, tinha uma luneta que era uma visão de perto do Aristóteles, mas adaptando o Aristóteles às circunstâncias do tempo que ele escrevia, que era 1654. E ele, então, publicou o Canocchiale. Como ele era jesuíta, a Companhia de Jesus imediatamente divulgou o trabalho dele em toda a Europa, em toda a regiões onde a companhia estava. E, nesse sentido, o Canocchiale foi lido em Portugal. Ele esteve, por exemplo, na base de artes como a oratória do Antônio Vieira e de vários poetas portugueses da chamada Fênix, da Fênix Renascida, etc. E, nesse sentido, quando eu fui ler o Canocchiale do Tesauro, eu achei uma edição na Biblioteca Nacional do Rio, ela veio na biblioteca do Dom João, quando a corte veio para o Brasil. Eu descobri também que a poesia inglesa, por exemplo, do Andrew Marvell, ou então do John Donne, e ainda do Shakespeare, imitava essas categorias
do Aristóteles. E que a poesia alemã do Andreas Gryphius, idem, e que a poesia francesa do Honoré d'Urfé, no século XVII, também seguia esses preceitos aristotélicos, e que também na Espanha, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes, conheciam perfeitamente e usavam o tempo todo. Assim como na Itália, o Giambattista Marino, e ainda em Portugal, Francisco Manuel de Melo, ou ainda o Francisco Rodrigues Lobo, e ainda na América Espanhola, no Peru, o Juan del Valle Caviedes, a Sor Juana Inés de la Cruz no México, e no Brasil, Gregório de Matos de Guerra, que depois eu até estudei fazendo um doutorado sobre ele. E, nesse sentido, a ideia de que todos esses autores tinham como referência comum a retórica aristotélica e sempre uma noção de que, quando a gente compõe o poema não é apenas mimético, imitativo de uma tópica ou representativo, mas o poema também é judicativo, ou seja, o poema põe em cena a avaliação que o próprio poeta faz da obra que ele está produzindo, fornecendo código para a recepção. E para uma recepção que, no momento, evidentemente, era uma recepção culta. Havia também uma distinção, que era uma distinção que vinha das sociedades de corte, na leitura ou na audição desses poemas, de que havia destinatários discretos que tinham a discrição e que tinham engenhosidade e que tinham conhecimento da arte, e havia destinatários vulgares. Agora, essas categorias discreto e vulgar, elas não se confundiam com o nosso esquema marxista dominante-dominado. Não. A ideia de que há vulgares entre pessoas nobres e há discretos entre plebeus, que a categoria é meramente intelectual. Então, nesse sentido, ficou evidente também que a prática da poesia que eu estava começando a estudar nos anos 80, ela pressupunha também todas as convenções culturais das sociedades de corte europeias e os padrões de educação, e os padrões de refinamento, e os padrões de definição do cortesão. Então, nesse sentido, a leitura também de outros textos, como os textos do Baldassare Castiglione, o texto de Maquiavel, o próprio Maquiavel, o Príncipe, me foram também fundamentais para tentar definir essa racionalidade. Agora, ficou muito evidente também que, quando a gente lê esses poemas, a gente encontra, por exemplo, significações que para nós hoje elas parecem incongruentes, elas parecem inadequadas, porque elas são muito inesperadas enquanto efeito semântico. Então, eu lembrava, por exemplo, um soneto aqui do Gregório de Matos, que diz assim: à margem de uma fonte que corria, aí ele define a fonte assim: lira doce dos pássaros cantores. A gente então pensa, mas por que necessariamente uma fonte que corre é a lira doce de pássaros que cantam? E aí o poeta está brincando com a gente, dizendo que quando os pássaros enfiam os bicos na água para beber, e eles como que tocam a água. Então, o ruído que a água da fonte faz é o ruído de uma lira que está sendo tangida pelo bico de pássaros. Quer dizer, é uma significação razoavelmente aguda, ou pelo menos engenhosa. Aí ele define a mulher amada, a ninfa, a pastora, como a bela ocasião das minhas dores. Quer dizer, a gente define uma mulher como a bela ocasião das minhas dores, dos meus sofrimentos amorosos, meus sofrimentos eróticos. E ele assim, dormindo estava ao romper do dia. Então, quer dizer, para dizer a mulher que eu amo dormia de madrugada, ele diz: à margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores,
a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava ao romper do dia. Quer dizer, aquela ideia de que o caminho entre dois pontos é a curva, que é tipicamente do século XVII. Quer dizer, se eu posso dizer algo de maneira, no estilo simples, eu necessariamente devo dizê-lo metaforicamente. E aí o poeta continua e ele diz assim: não dão o parabéns à bela aurora, quer dizer, a madrugada está aparecendo, o sol está nascendo, não dão o parabéns à bela aurora, flores canoras, pássaros fragrantes. Então, aqui, ele funde o canto do pássaro no perfume da flor, e ele inventa um ser fantástico, flores canoras, flores que cantam. E ele funde o perfume da flor no pássaro. Então, fica pássaros fragrantes. Aí ele diz, nem seu âmbar respira rica flora, porém, abrindo Sílvia, esse é o nome de pastoras no século XVII. A Sílvia habita a Silva, que é a selva. Então, Sílvia, os dois diamantes, ela não tem olhos, ela tem dois diamantes que brilham. Tudo a Silva festeja, tudo adora, e aí vem aves cheirosas, flores ressonantes. Agora, no século XVII, estudando esses tratados todos, ficou muito evidente para mim, pelo menos, que o público que ouvia esses poemas, ou o público que lia esses poemas, valorizava esse elemento extremamente ornamental, extremamente vívido, extremamente sensitivo e até sensorial da imagem. E que esse elemento, quase sempre, ele passava para frente do elemento lógico, do elemento argumentativo do poema. E assim formulações como flores canoras, pássaros fragrantes, ou então aves cheirosas e flores ressonantes, formavam hipálages, quer dizer, essa figura de retórica em que a gente transfere a qualidade de um ser para outro, quer dizer, é flor perfumada e pássaro cantor. Agora eu digo flor cantora e pássaro perfumado. Isso se chama uma hipálage, quer dizer, essa transferência do atributo para o outro ser. E aí fica assim. Eles gostavam desse tipo de formulação fantástica e propunham, por exemplo, que, no caso desse poema, que a beleza da amada, da ninfa, da Sílvia, é capaz até, como dizia o outro poeta, Dante, de mover o sol e as outras estrelas. Agora, isso tinha um equivalente na pintura da época, que é aquela técnica de chiaro-oscuro ou claro-oscuro na pintura do Caravaggio, na Itália, e na pintura do Rubens, em outros lugares da Europa. Isso fazia, então, com que ut pictura poesis, a ideia de que a poesia ela era feita segundo critérios da pintura, assim como a pintura poderia ser pintada segundo critérios da poesia, produzindo uma espécie de competição entre as artes, que, evidentemente, por meios materiais diferentes, a poesia é palavra, a pintura é massa, é cor, é linha, é profundidade, produziam efeitos análogos, efeitos semelhantes. E, nesse sentido, também a ideia de uma emulação. Agora, nesse sentido também, a produção dessa espécie de arte, o claro-escuro, por exemplo, na pintura, ou então as contorções, por exemplo, na escultura do Michelangelo, ou então, por exemplo, esse efeito na poesia, também na oratória. Por exemplo, o padre Antônio Vieira critica, por exemplo, os oradores que usam o púlpito da igreja para fazer belas metáforas, porque o público ia à igreja, no caso de Portugal, para ouvir belas imagens. Não estava propriamente interessado na educação moral que o sermão vai nos produzir, mas em belas metáforas. Eu estou dizendo isso porque isso foi um gosto difundido, um gosto de corte, um gosto que definia um tipo, o cortesão,
mas que se difundiu também para outras camadas das sociedades monárquicas no século XVII, também para burgueses, chegando até a plebe. E esse gosto a gente encontra no México, a gente encontra na Colômbia e no Peru, a gente encontra na Bahia, no caso do Brasil, a gente também vai encontrá-lo em Portugal, na Espanha, na França, nas cidades do sul da Alemanha, na Inglaterra da primeira Elizabeth, do Shakespeare, e também em outros lugares onde houve uma corte. Então, nesse sentido, a ideia de que o poeta ele deveria ter um engenho, ou seja, uma capacidade de invenção, que, além de ser agudo, deveria ser discreto. Agora, quando a gente procura a definição no Baltasar Gracián, no tratado dele, El Discreto, o que é o discreto? Ele vai dizer que é discreto aquele que sabe que vai morrer e que, por isso, prepara a sua vida toda para aquele momento que acontece uma única vez, para fazer bem o que geralmente acontece inesperadamente ou muito mal para a maioria. Então, quer dizer, o discreto ele tem a caritas, diziam no século XVII, ele tem a capacidade de fazer distinções pertinentes àquilo que interessa a salvação, no caso do mundo católico, da alma. E, nesse sentido, também é discreto aquele que sabe, em cada ocasião, o decoro mais adequado, e por isso domina todas as técnicas do corpo, todas as técnicas das boas maneiras e todas as técnicas da linguagem que lhe permitem ser agudo, ou seja, escolher entre várias possibilidades do que ele vai dizer a fórmula que é mais penetrante e que condensa mais significações no ato, naquele momento. Então, nesse sentido, a ideia de que quando um público culto lia ou ouvia um poema do Quevedo, ou lia ou ouvia um poema do John Donne, ou lia ou ouvia um poema do João Batista Marino ou de Gregório de Matos, o que esse público fazia? A ideia de que ele avaliava a imagem produzida e, ao mesmo tempo, ele avaliava o procedimento técnico que o poeta tinha aplicado para produzir a imagem. Uma coisa muito diferente que acontece com a gente hoje, não sei se vocês concordam, porque nós somos pós-românticos e nós aprendemos com os românticos que tudo que o artista cospe é arte. Nós aprendemos com os românticos que o ato artístico ele é resultado de uma inspiração súbita. Baixa o Espírito Santo ou baixa um Exu no poeta e ele, de repente, fica fora de si, ele tem a divina mania, a inspiração, é Deus ou alguma coisa que ele não controla, que se apropria dele, e ele, então, expressa, ele exprime aquilo que ele sente numa forma exterior. Agora, nesses artistas e poetas que eu estou referindo do século XVII, é totalmente o oposto. Quer dizer, eles hipervalorizam o artifício. E quanto mais artificial for, é melhor, porque domina, evidencia que o autor domina perfeitamente a sua técnica. E por isso, a ideia de que o poeta sempre evidenciava na própria forma do poema a técnica que ele tinha aplicado, por exemplo, como nesse que eu referi, quando ele transfere as qualidades de um animal para uma ave e da ave para um vegetal, fazendo uma flor ser canora, cantar como um pássaro, ou dizer que as aves são perfumadas, fazendo uma ave, um animal, virar um vegetal, e nesse sentido, sempre, 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 que era a ideia no século XVII de que a boa arte ela nos afasta do que é previsível. A boa arte está sempre com aquela ideia grega do taumatzen,
é sempre a ideia de produzir o espanto. E quando nós nos espantamos, ela funciona bem. Agora, isso evidentemente produziu um padrão, às vezes, de hiperafetação, que fez, por exemplo, que um autor de teatro francês fizesse uma gozação, uma comédia, que seria Les Précieuses Ridicules, as preciosas ridículas. Aquelas mulheres que são tão agudas, aristocratas franceses, lembra no Molière, que dizem assim: traga-me um banho interior, para dizer, me dê um copo d'água, traga-me um banho interior. A mulher morre de rir delas. Ou então a mulher que é casada e ela tem um marido, mas como ela conhece latim, ela usa um advérbio para nomear o marido. Ela diz meu cotidia, quer dizer, o meu cotidianamente. Quer dizer, o marido está sempre ali ao lado dela. Então, ele é o cotidianamente. Quer dizer, houve também essa espécie de hiperafetação, que também foi objeto, com as próprias artes do 17, de ironia e de crítica. Agora, de modo geral, todos esses autores do 17 europeu, quer dizer, ocidental, apesar das brigas entre protestantes e católicos, que opunha ferozmente, eles estavam todos de acordo no modo de compor poesia. Então, a gente encontra isso no Gôngora, que é um católico, e a gente encontra isso, por exemplo, no Andreas Gryphius, que era um protestante luterano. Quer dizer, eles estavam de acordo no modo de fazer arte, eles estavam inimigos no modo de ter uma crença em Deus, né? Agora, me parece que hoje, em 2021, essas técnicas, supondo que a gente vai estudá-las e supondo que elas possam ter algum interesse além da arqueologia, elas só ficam inteligíveis quando a gente leva em consideração o padrão cultural que as punha em cena. Então, nesse sentido, é sempre a ideia de que há nessas técnicas uma definição das artes como usando o italiano disegno, desenho, que a forma que eu produzo é um disegno, é um desenho, mas que, ao mesmo tempo, decompondo a palavra italiana disegno, eu obtenho segno de Dio, signo de Deus. Então, a ideia de que o desenho interno que a minha mente produz quando eu vou compor uma forma artística é um reflexo proporcionado da luz da graça divina que me ilumina a mente. Isso no mundo católico, evidentemente. No mundo protestante é outra coisa, porque o pecado original eliminou a luz da graça. Mas no mundo católico, eu estou falando aqui, na Itália, as cidades italianas, na Espanha, na América Espanhola, em Portugal, no Brasil, sempre essa ideia de que as artes são justamente produtos como um desenho que evidencia a presença da luz da graça na nossa mente. E que, nesse sentido, com esse pressuposto metafísico, a ideia também de que a metáfora, essa figura, esse tropo, ele era classicamente, desde o Aristóteles, desde os gregos, ele era um tropo de ornamentação, quer dizer, era um sentido figurado que eu podia dar um sentido próprio. E aqui a ideia de que a própria metáfora ela deixou de ser meramente um ornamento, um ornato, que ilustrava um discurso, e ela passou a ser o fundamento de qualquer prática artística. Então, nesse sentido, se recorreu a um livrinho do Aristóteles que fez um sucesso gigantesco em toda a segunda metade do século XVI, durante todo o XVII e ainda em partes do século XVIII, na Europa, principalmente em lugares onde a Igreja Católica continuou atuante contra o protestantismo, como Portugal. Como Portugal, por exemplo, e as suas várias academias que foram fundadas, inclusive nas colônias. Por exemplo, aqui no Brasil,
Academia dos Esquecidos, Academia dos Renascidos, Academia dos Felizes, dos Seletos, já no século XVIII, e que produziram uma versalhada que hoje, evidentemente, é ilegível para nós, mas que ainda estava caudatária, essa versalhada, no século XVIII, disso que tinha sido redefinido no século XVI por vários tratadistas italianos, franceses, espanhóis, ingleses, portugueses, de retórica e de artes. Desculpe, eu estou chateando muito vocês ou não? Continuo, Ana? Imagine, claro que não, não está chateando. Tá Por bom. favor. É que eu estou falando de uma velharia tão velha, né? Nesse sentido, eles recorreram a esse livro do Aristóteles, que são as categorias. Vocês se lembram que o Aristóteles escreve que, se nós imaginarmos a seguinte situação ficcional, eu estou sentado no anfiteatro em Atenas e entra um homem. Agora, o que eu posso pensar quando eu tenho a experiência de ver um homem que entra no anfiteatro? E ele diz assim, o Aristóteles, lembra? Eu penso por meio de 10 categorias que ordenam o meu pensamento. Então, a primeira coisa que eu posso pensar é o que é? E quando eu pergunto o que é, eu tenho a categoria que é substância. Eu digo é homem, mas aí eu digo é animal. Aí, imediatamente, com a substância, que é a primeira e a principal, ele diz que eu posso imediatamente inventar mais 9 categorias, que ao todo são 10. Então, por exemplo, uma que é acidental, mas que é inerente à matéria de que é feito um homem, eu posso perguntar a quantidade. Quantos ele é? Ele é um, ou ele é dois, ou ele é um infinito, que eu não consigo contar. Aí eu digo, ele é um. E a categoria quantidade, ela justamente define o número que uma matéria assume fisicamente no espaço e no tempo. Agora, imediatamente eu posso pensar algo não relativo à matéria, mas eu penso algo relativo à forma. E eu digo assim, a qualidade. Quer dizer, a qualidade vai definir aquilo que é a forma que ele tem. Então, eu digo bípede. E quando eu digo bípede ou digo racional, eu estou definindo qualidades daquele ser. Então, eu tenho uma substância, eu já tenho uma quantidade que é um, e agora eu tenho uma qualidade que diz respeito à forma dessa substância, e eu digo que ele é animal, que ele é racional, que ele é bípede, etc. Agora, eu posso dizer que o corpo dele está em relação com outros seres no espaço. E aí eu digo assim, onde está? E eu digo assim, ele está em pé no meio da arena. Ou então eu digo assim, ele está encostado num pilar. Ou então eu digo, ele está sentado ao lado de uma pedra quebrada de mármore. Então, quer dizer, Aristóteles diz relação. A outra categoria de pensamento diz é a relação. A relação estabelece o contato desse ser que eu estou definindo com outros. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim: eu posso também tentar medir a extensão espacial, porque ele tem um corpo, então eu tenho o lugar, que é outra categoria, lugar. Agora, eu também posso pensar quando ele está. Ele está aqui em Atenas em 300 e tantos antes de Cristo, durante a lua cheia, por exemplo, do mês das Panateneias, por exemplo. Aí eu tenho tempo. Então, por exemplo, a gente tem inicialmente substância, a gente tem quantidade, a gente tem qualidade, a gente tem relação, agora a gente tem tempo e agora a gente tem espaço. Nós já temos 7. Aí a gente pergunta assim: ah, ele faz alguma coisa? Sim, ele anda.
Então, eu tenho ação. Ou então, eu poderia também pensar paixão. Ele sofre uma pancada, ele sofreu uma flechada, ele sofreu a morte, que é paixão. E ainda eu posso pensar, ele faz coisas repetidamente, quer dizer, ele dá um passo, depois dá outro, e isso é hábito. Vocês se lembram que nas categorias, então, o Aristóteles definiu: nós temos substância, nós temos quantidade, qualidade, nós temos tempo, espaço, nós temos ação, paixão, nós temos hábito e nós temos ainda relação. 10 categorias. E segundo o Aristóteles, essas 10 categorias definem o nosso pensamento. Quer dizer, quando nós pensamos, segundo Aristóteles, nós pensamos por meio dessas categorias. Quer dizer, substância, qualidade e quantidade, relação, lugar, tempo, situação, ação, paixão e hábito. Agora, a gente sabe que a gente pode combinar uma com as outras. Agora, nos séculos XVI e XVII, principalmente no ensino divulgado pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, eles reciclaram o Aristóteles em toda parte onde eles estiveram. E no ensino deles, eles ensinaram os meninos, desde pequenos, a compor discursos seguindo os modelos das 10 categorias aristotélicas. Ensinar os meninos que, para pensar, eles pensam logicamente assim: o que é substância? Depois eles pensam onde está o lugar. Depois eles pensam quando está, é o tempo. Agora, está em pé, deitado, morto, sentado, brigando, falando, a relação. E depois as outras categorias, permitindo sempre a gente compor pensamentos e, ao mesmo tempo, compor imagens. Agora, no século XVII, o grande preceptista italiano, que é o Emanuele Tesauro, ele justamente inventou um grande tratado de retórica em que ele dá conta de todas as artes, chamado Il Canocchiale Aristotélico, quer dizer, a luneta aristotélica, de 1654. E, segundo ele, ele está olhando com a luneta que o Galileu inventou para olhar a Lua, o modelo é o Galilei, ele está olhando o Aristóteles. Então, ele diz: eu estou trazendo para perto do leitor o que no Aristóteles é distante. Eu estou amplificando para o leitor aquilo que no Aristóteles é pequenininho. Eu estou definindo exatamente com a luneta para o meu leitor aquilo que no Aristóteles ficou meio indefinido. E justamente por isso, ele, na primeira edição de 1654, ela foi divulgadíssima pela Companhia de Jesus. Eu encontrei, por exemplo, quando eu estava fazendo pesquisa no fim dos anos 80, começo dos 90, eu encontrei exemplares do Tesauro em Lima, no Peru, na biblioteca. Encontrei também na Colômbia e depois, mais tarde, no México. E soube também que ele tinha circulado em Portugal, porque o Il Canocchiale Aristotélico tem uma edição dele na Biblioteca Nacional que pertenceu à livraria que o Dom João VI trouxe para cá quando eles fugiram do Napoleão, vindo para o Rio de Janeiro. Está lá até hoje, no Rio de Janeiro. E eu li com auxílio de uma lupa, porque os bichos brasileiros, eu lembro quando eu fui ler, eles fizeram questão, não sei porquê, de comer as vogais do texto italiano. Então, os buracos pegavam bem as vogais das palavras. E tinha 2 funcionários da Biblioteca Nacional, isso em 1980 e poucos, que me emprestaram uma lupa, e foi divertido, porque eu li com lupa as lentes da luneta aristotélica do Emanuele Tesauro. Eu me senti hiperagudo lendo essas coisas. Foi utilíssimo para evitar de falar as bobagens que a crítica brasileira falava sobre a poesia do Gregório de Matos e Guerra. E ficou evidentíssimo
que o Gregório, tendo sido aluno dos jesuítas, ele certamente deve ter lido com os jesuítas a luneta aristotélica do Emanuele Tesauro. Como todos os poetas portugueses, espanhóis, italianos, franceses, alemães, ingleses do século XVII leram e usaram. Hoje o Tesauro está mais do que esquecido, ele é um fóssil, mas ele foi útil, eu devo confessar até a minha gratidão a ele. Mais tarde, nós descobrimos outros textos dele, uma orientanda minha traduziu o Trattato dei Ridicoli, o Tratado dos Ridículos, que é um tratado de retórica sobre o cômico, e um amigo meu, Alcir Pécora, da Unicamp, ele conseguiu que a Unicamp publicasse. Foi publicado pela editora da Unicamp, o Tratado dos Ridículos do Tesauro, né? Agora, evidentemente, outros grandes autores desse tempo, do século XVII, eu lembro aqui o Matteo Peregrini, eu lembro o espanhol Baltasar Gracián, um outro grande italiano que é o Sforza Pallavicino, quer dizer, Pallavicino, Peregrini, Gracián, Tesauro, que foram fundamentais naquilo que compôs a doutrina do conceito engenhoso, essa ideia de que a poesia deveria trabalhar com agudezas e que caracteriza fundamentalmente a poesia de grandes poetas europeus, por exemplo, Góngora, ou Quevedo, ou então John Donne na Inglaterra, ou então Durfé na França, ou ainda o Gryphius na Alemanha, e aqui na Colômbia a poesia desses poetas que viveram ali, né? Caviedes, Juan del Valle Caviedes, que escreveu sátiras em Lima no fim do século XVII, assim como na Bahia Gregório de Matos e Guerra estava fazendo, quer dizer, a divulgação desses tratados de retórica por meio da Companhia de Jesus permitiu justamente a ideia de que os poetas, quando fossem compor, com as categorias do Aristóteles, eles podiam fazer 10 definições do tema que eles iam tratar. Então, o amor. Então, por exemplo, o que é o amor como substância, o que é o amor como relação, o amor como lugar, o amor como qualidade, o amor como quantidade, o amor como tempo, o amor como espaço, etc, etc, etc. E, nesse sentido, em todo o século XVII, a gente vai encontrar nas doutrinas retóricas a ideia de que a imagem poética, a imagem dos discursos e a imagem do poema, ela é ornato dialético, ou seja, ela é ornato porque ela é uma imagem que pertence à elocução, ela pertence aos ornamentos. Mas, ao mesmo tempo, ela é dialética porque ela é feita segundo uma lógica que é a lógica do conceito engenhoso. Então, nesse sentido, quer dizer, a partir, por exemplo, das discussões italianas de uma obra de um outro italiano, que é o Speroni Speroni, que é Canacci, se começou a afirmar na Europa toda que a imagem poética e também a imagem também pictórica depois, ela era uma definição ilustrada. Ou seja, isso é a mesma coisa que a gente encontra no Cesare Ripa, no tratado que ele fez em 1596, o livro de emblemas dele, que ficou famosíssimo e foi imitado em toda parte, o Iconologia. Quer dizer, o Iconologia, que é um texto que propõe emblemas que faz a relação entre discurso e imagem. Então, é sempre essa ideia de que a imagem poética ela é uma imagem discursiva, ela é uma palavra, ela é um conceito, mas que esse conceito ele não pode ser formulado abstratamente, mas ele deve ter a forma de uma imagem. E essa imagem é preferencialmente visual. Então, a ideia que eles vão propor que a definição ilustrada. Quer dizer, o poeta pensa logicamente, fazendo definições, utilizando as 10 categorias do Aristóteles. Com isso, ele consegue 10 espécies de definição da imagem que ele vai usar no poema, do conceito que ele vai usar no poema.
Mas ele não para aí, porque ele vai buscar uma forma sensível, uma forma visual, para dar a esse conceito que ele definiu. Então, quer dizer, a gente tem várias definições ilustradas, e a ideia também de que, quando eu vou compor qualquer coisa, a primeira coisa que eu devo pensar é a imagem mental que eu, como autor, devo construir do tema que eu vou tratar. E eles usavam essa palavra que era arquétipo, quer dizer, o conceito na minha cabeça, antes de eu expressá-lo escrevendo ou falando, ele é um arquétipo. E que, nesse sentido, eu devo trabalhar com arquétipos de maneira, de preferência, que aproxima conceitos extremos. Então, por exemplo, a gente, na poesia do Quevedo, o Quevedo faz jogos da relação entre corpo e deserto. Quais são as relações que existe um corpo humano e um deserto, como o deserto do Saara? E o Quevedo trabalha com essas relações, que são agudas, engenhosas e que causavam prazer no público contemporâneo dele por serem agudas e difíceis. Por exemplo, o Manuel Botelho de Oliveira, que viveu aqui na Bahia no fim do século XVII, ele diz que a serpente é maio de torcidas flores. E a gente fala, mas que diabo uma cobra tem a ver com o mês de maio? Por que cobra é maio? Eu fui estudar isso e descobri que ele escrevia da perspectiva europeia. Ele está na Bahia, mas ele escreve como se estivesse em Portugal. O mês de maio na Europa é primavera. E as torcidas flores nascem na primavera. E ele fala de uma cobra que aparece para o espectador num tempo primaveril. Por isso, a cobra ela é maio. Ele define a cobra é maio, porque a pele da cobra tem manchas e as manchas lembram as cores de flores. E por isso a serpente é maio, de torcidas flores, porque a cobra faz, ela se envolve, ela se enrola quando ela anda. Agora fica hermético, fica difícil. O Jerônimo Bahia, por exemplo, ele dedicou aos reis de Portugal, quando a rainha portuguesa ganhou do primo dela, um dos Luíses da França, acho que foi Luís XIV, ele mandou para ela um grande candelabro de cristal, e esse candelabro foi erguido na sala do palácio em Lisboa, e depois eles acenderam todas as velas, e tem mais de 1000 velas. O Jerônimo Bahia, o poeta português, fez um poema sobre o candelabro e o chamou de Alpenevado. Quer dizer, ele era o Alpe, os Alpes. Por que Alpes? Porque ele está elevado e os Alpes são frios. Os Alpes têm neve. E como o vidro do candelabro é transparente, ele lembra gelo e pode ser frio, o candelabro todo iluminado era um Alpe nevado e com a luz na sala. E assim também a ideia de que as metáforas elas deviam ser o mais dificultadas possíveis. Isso porque, agora vocês, não sei se eu estou chateando vocês, mas porque há um padrão cultural também que define essas letras e essas artes no século XVI, XVII e até o começo do XVIII, que é o padrão cultural do cortesão. Quer dizer, o homem de corte, aquele homem que foi definido por vários autores italianos no século XVI como aquele tipo que vive na corte e que conhece todas as regras da etiqueta, das maneiras, e que fala bem, e que fala de preferência de maneira não vulgar. E que é culto, ou seja, que é cultivado e que, por isso, é capaz de descobrir as relações entre conceitos extremos. Foi um jogo esse nas cortes no século XVI, XVII, os cortesãos se reunirem para ficar descobrindo relações distantes entre conceitos.
Então, na poesia desse tempo, a poesia era fundamentalmente feita para gente cortesã, que se distinguia por essas maneiras agudas, essas maneiras de falar difícil e de achar relações inesperadas entre conceitos muito longínquos, se distinguia do vulgar. O vulgar é aquele que não sabe nada do que ele está falando. Então, a ideia também de que havia dois tipos de público: um público de vulgares e um público de cultos, que também foram objeto de ironia. O Molière falava das preciosas ridículas. Na Espanha, vários autores espanhóis, como o Quevedo, ele inventou um tipo de mulher espanhola que falava, cheia de agudezas, que ele chama de la culta latini parla, quer dizer, a culta que fala em latim, misturando com o italiano, la culta latini parla, e fica fazendo gozações, o Quevedo, com esse tipo de mulher muito aguda, que só fala com metáforas engenhosas. Então, quer dizer, eu estou falando aqui de um padrão que foi um padrão cultural e que foi um padrão que foi difundido em toda a Europa, que nós conhecemos, foi da Rússia até a Colômbia, e foi da Alemanha, da Suécia, dos países nórdicos, até a Patagônia, em todos, assim, na dimensão norte-sul, em todos os lugares onde a cultura europeia esteve presente, no fim do século XVI, no XVII e na primeira metade do XVIII, que definiu esse tipo como o cortesão, oposto ao vulgar, o cortesão que era culto, ou seja, cultivado, em oposição ao vulgar, que não tinha cultura, que não sabia o que dizia, e imediatamente também os padrões engenhosos dessa agudeza que aproximava conceitos extremos de maneira muito inesperada e muito erudita. Agora, essas 10 categorias, elas sempre propõem imagens que são... Com licença, eu vou desligar. Ela sempre propõe imagens que são extremamente intelectuais, intelectualistas, porque são extremamente conceituosas, estabelecendo relações muito eruditas, muito difíceis, às vezes, entre conceitos, e, ao mesmo tempo, extremamente visualizantes, extremamente imagéticas. Então, por exemplo, quando a gente abre uma antologia portuguesa, que é a Fênix Renascida. Desculpem. Em Portugal, foi feito no fim do século XVII, começo do XVIII, uma grande antologia chamada A Fênix Renascida. E essa Fênix Renascida, ela colecionou poemas de poetas desde o século XVI. Ela foi uma enorme coletânea. E um desses poemas é escrito sobre um papagaio do palácio que falava muito. É como um professor de literatura falando sobre a imagem barroca, um papagaio do palácio que falava muito. E eles, então, definem o papagaio assim: íris parlero, em espanhol. Íris, vocês conhecem o arco-íris. Agora, o papagaio vira íris, o arco de íris, a deusa, mas é um íris parlero, um arco-íris que fala. Então, a gente tem que imaginar por que um papagaio é íris. A gente imagina que um papagaio do Brasil, ele é verde, e nas asas ele tem plumas azuis e vermelhas. E, ao mesmo tempo, abril organizado. Por que um papagaio pode ser abril, o mês de abril organizado? Porque na Europa, aprilis, abril, né?
Aprilis é o mês em que as plantinhas renascem na primavera e abrem, aprilis, que abre. E ele é abril, o mês de abril, primavera, verdinho, mas ele é organizado porque ele é orgânico. Então, é um mês de abril orgânico, um papagaio. E logo depois diz assim, ramilhete de plumas com sentido. Aí fica mais fácil. O papagaio é um ramilhete de plumas, as plumas dele são como flores formando um ramalhete, mas com sentido. E logo depois, dizendo assim, irracional florido. O irracional florido, tudo bem, a gente também entende. E depois, assim, primavera com pés. A gente tem que imaginar uma primavera com pé de papagaio. E depois, jardim alado. Agora, uma poesia escrita inteiramente desse modo, ela exige o tempo todo que o leitor seja capaz de desfazer enigmas. Ela se propõe como enigma, se propõe como enigma. E no limite, ela é muito chata, ela é muito enigmática, muito difícil. Mas era o que caracterizava o padrão cultural do cortesão. Aqui na Bahia, o Gregório de Matos, para falar da boquinha e dos dentes da Caterina, que é a amante dele, do poeta, ele diz assim: rubi, concha de pérolas peregrina, para falar da boca. Os lábios dela são rubi, agora, como os lábios são dois, eles são como válvulas de uma concha que mantém dentro pérolas. E as pérolas, os dentes branquinhos, são peregrinas, são únicas. Então, rubi, concha de pérolas peregrinas. E aí a ideia também que esse tipo de procedimento ele podia ser transferido para outras artes. Por exemplo, para os livros de empresas e para os livros de emblemas. E também a ideia também de que algumas imagens elas viravam aquilo que os críticos no século XX chamaram de metáfora fóssil, que a ideia, por exemplo, uma espécie de termo que pode significar N significações e que fica uma espécie de lugar comum, passe-partout. Por exemplo, na poesia desse século XVII, o termo cristal. Cristal significa qualquer coisa que seja lisa, que seja transparente, que seja úmida, que seja fria ou que seja líquida. Então, eu posso chamar água, o céu, o rosto, os olhos, o vidro, um copo, qualquer coisa como cristal. Então, a gente chega a coisas exageradas, como coisa assim, no cristal do cristal, o cristal vê o cristal, para dizer que numa superfície lisa da água, a moça que tem o rostinho liso como vidro, sem nenhuma ruga, e tem os seus olhos lindos, que são límpidos como cristal, ela vê a si mesma. Então, no cristal do cristal, o cristal vê o cristal, que se formula como um enigma, mas que, de novo, é pedante e fica próprio, por exemplo, dessas práticas, né? E a ideia também é que a gente, sendo agudo, a gente sempre deveria procurar a formulação mais distante possível do sentido comum para mostrar a nossa engenhosidade e para mostrar também, como dizia o espanhol, escribo no para muchos, quer dizer, eu escrevo não para muitos, eu escrevo só para os melhores. Quer dizer, não tem nenhuma ideia democrática na prática dessas artes. Quer dizer, elas são artes de corte. Isso que hoje a gente chama de barroco, mas que para eles mesmos não tinha nada a ver com barroco, né? E sempre a ideia também de que era possível a gente procurar a significação mais distante. Por exemplo, um franciscano, o Frei Antônio do Rosário, que viveu aqui no final do século XVII, na Bahia, ele fez um sermão uma vez em Salvador, no final do século XVII,
em que ele prega o gosto que nós temos quando a gente prova o amor de Cristo, usando a referência a 25 frutas tropicais. Então, quer dizer, o amor de Cristo para mim, que sou um bom católico, tem o gosto, quando eu penso nele, de 25 frutas tropicais. E ele vai referindo várias, e de repente ele diz que o ananás, vocês conhecem o abacaxi, é o gosto superior e é o melhor de todos. Mas por quê? E ele diz assim, em latim, porque Cristo ananassitur. E faz um trocadilho, ananás e depois Cristo ananassitur. Cristo nasce de Ana. Ana é a avó de Jesus, Ana é a mãe de Maria. Cristo é nascido de Ana. Agora, imagine um português do século XVII falando latim. Ele certamente dizia, o ananás, evidentemente, é a melhor fruta, porque o ananás nos lembra que Jesus, ananastur, ananastur, ananás. E aí, quer dizer, fica uma coisa pedante, mas que causava grande entusiasmo. A população toda ia à igreja para ouvir os oradores fazendo belas metáforas. É isso que o Antônio Vieira critica também na Sermão da Sexagésima, quando ele cai matando nos dominicanos, que são inimigos dele, que em Lisboa eram cultos desse modo, fazendo sermões incompreensíveis ou só compreensíveis para gente extremamente aguda. E nesse sentido também a gente vai encontrar essas brincadeiras. Por exemplo, no Gregório de Matos a gente encontra a relação entre tempo e cavalo. E a gente fica pensando, mas qual a relação que há entre o tempo e o cavalo? E ele diz assim, o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. E ele propõe para nós imaginarmos, uma imagem muito bruta, que o tempo é como um cavalo que trota indiferentemente a tudo e que marca no rosto da mulher amada a pisada do seu casco, quer dizer, como se o tempo pisasse no rosto da mulher, marcando com o casco as rugas que ele produz nela. E nesse sentido, a gente lembra também como houve grandes tratadistas no século XVII. Eu lembro aqui, além do Emanuele Tesauro, que é de Canocchiale, mais perto de nós, na Espanha, o Baltasar Gracián, e com o seu grande tratado, que era o Agudeza e Arte de Engenho, o Agudeza e Arte de Engenho, em que ele dá conta de todas essas técnicas e todas essas espécies de imagens que nós vamos encontrar na prosa e na poesia do século XVII, desses autores que hoje a gente classifica como barrocos. O Baltasar Gracián, ele lembra o exemplo do Ovídio, que, segundo ele, já era muito agudo. O Ovídio tinha uma amante, a amante dele se chamava, em latim, nix, que é neve. E o Ovídio, então, mandou gravar o nome da nix num anel de ônix, de pedra preta. Agora, a neve é branca, o ônix é uma pedra preta. O Ovídio, então, mandou gravar nix, na pedra preta do ônix, e mandou para ela com um bilhetinho assim, em latim. Ó, vírgula, nix, vírgula, flama mea. Quer dizer, ó, neve, minha chama, meu fogo. E o Gracián diz que o Ovídio foi agudíssimo e por isso o Ovídio ele serve de modelo, assim como Aristóteles diz assim que na poética que a gente pode brincar e dizer que o copo é o escudo de Baco. Quer dizer, o deus Baco é o deus da bebida e o Aristóteles diz o copo em que ele bebe é o escudo dele também com que ele se protege. O Aristóteles diz assim, o copo é o escudo de Baco
assim como o escudo é o copo de Marte. Então, propondo essas possibilidades da gente fazer expressões engenhosas. Então, quer dizer, eu estou falando demais, eu espero não estar chateando vocês, eu acho que eu paro aqui, se vocês quiserem nós podemos falar mais, mas a ideia fundamentalmente que não existe nenhuma ideia de estética nesse momento, que essa é uma invenção balgartiana do século XX, mas existe a ideia fundamentalmente de que as artes elas têm técnicas que obedecem a uma lógica, a um pensamento lógico, silogístico, de relacionar conceitos extremos e, ao mesmo tempo, uma retórica que dá forma a essa lógica. Então, a ideia de que todas as artes, seja ela pintura, escultura, oratória, prosa histórica ou poética, poema, todas as artes, elas decorrem sempre dessa fusão de retórica, que a gente aprendeu com a retórica aristotélica, os modelos da retórica, as técnicas retóricas, da elocução, principalmente, dessa parte de inventar imagens, mas que a invenção e a disposição obedecem a uma lógica, e que essa lógica é uma lógica conceituosa. De modo geral, nós devemos aproximar conceitos extremos para mostrar como nós somos eruditos, como nós somos engenhosos e como nós somos, principalmente, agudos. O fundamental era ser agudos. Então, por exemplo, num Gregório de Matos, ele vai definir o amor como fogo e neve. E a partir dessa definição, o amor é fogo, que arde sem se ver, como já dizia o Camões. E o amor é neve, o Gregório também vai dizer. De fogo, ele vai dizer, o amor é um incêndio. E de neve, ele vai dizer, o amor são mares d'água. Mas como ele diz também que o amor é fogo e neve, ele também vai dizer que o amor é uma neve ardente e que é também uma chama fria. E assim vai, para significar paixão erótica. Quer dizer, a ideia dessas artes é que há um conceito base e que nós, a partir desse conceito base, nós fazemos variações elocutivas, que são fundamentalmente metafóricas, mas nós devemos buscar em conceitos extremamente distantes do conceito inicial a formulação. Porque quando eu disser aquilo que é distante, eu vou ser engenhoso e eu vou ser agudo. E com isso, eu também vou manifestar para um público culto como eu, que eu sou discreto e que eu sou, por isso, não vulgar e que, por isso, eu sou socialmente superior. Quer dizer, a poesia e as outras artes, nessas sociedades do século ocidentais, do século XVI, XVII, até a metade do XVIII, a poesia teve a função social principal de dar distinção social. Quer dizer, falar bem, segundo esses critérios, e falar agudamente, justamente mostravam como nós, poetas, e nós, artistas, ou mesmo nós, homens comuns, cortesãos da corte, éramos superiores. Agora, isso evidentemente virou uma grande ruína com o iluminismo. Vocês imaginam, no século XVIII, iluminista, tudo isso virou uma afetação de corte, de sociedades tirânicas, absolutistas, e depois, com o romantismo, a gente aprendeu que tudo que o artista cospe é arte, quer dizer, a gente aprendeu uma espécie de que a arte é uma informalidade, que ela não tem forma, que qualquer coisa vale, até chegar ao pós-moderno japonês hoje, em que eles dizem anything goes, quer dizer, vale tudo, qualquer coisa vale. Como a gente vê, por exemplo, numa Bienal, que a gente encontra um objeto absolutamente insignificante exposto como arte, e a gente hoje não tem mais nenhum conceito preciso do que seja arte. Quer dizer, parece que hoje a arte é aquilo que se convenciona que vai ser arte num espaço onde nós
por convenção, vamos ver coisas que serão artísticas. Mas se a gente pede uma definição, dificilmente nós encontramos uma. Agora, nessas práticas, que não eram barrocas, para ele, barrocos eram assim uns brincos feitos de umas pérolas que os portugueses pescavam na Índia, na região de Baróquia. Por isso que eles chamavam barrocos, ou barruecos em espanhol, que eram pérolas que não valiam nada. Então, a gente encontra, por exemplo, na comédia espanhola, por exemplo, no Calderón de la Barca, a gente encontra essa referência, que a dama trazia um collar de barruecos, ela trazia um colar de pérolas irregulares que vinham da Índia, da região de Baróquia, mas que não tinham valor nenhum. Barroco, inicialmente, significou isso, pérola, pérola de má qualidade. E foi o nome que foi dado, no século XVIII iluminista, a essas artes anteriores de corte. Quer dizer, como se um iluminista, olhando com desprezo para a sociedade de corte, a Revolução Francesa estava cortando a cabeça de todo mundo, dissesse assim, o que eles faziam eram os barrocos, o que eles faziam um monte de barroco, eram umas pérolas, pretendia ter valor, mas era coisa irregular. Quer dizer, eu quando fui estudar essas coisas, eu lembrava muito o Gustave Flaubert, que eu acho que eu já disse para vocês, quando perguntaram para ele por que você escreveu Salammbô, ele disse, porque é preciso estar muito triste para reconstruir Cartago. Quer dizer, eu não queria reconstruir Cartago, colonial, coisa nenhuma. É que eu não queria ser pós-moderno. Mas como eu não podia ser eterno, e eu também não queria continuar na bobagem moderna, e eu então falei, eu vou estudar essas velharias, e caí de cabeça nelas, e até o ponto de, às vezes eu senti que quando eu balançava a cabeça, caía pó de arroz no ombro, mas depois acabou. E hoje eu estou ainda aí, trabalhando às vezes com essas coisas, mas elas me deram muito prazer quando eu estudei, porque foi um prazer também de destruir as coisas que estavam postas aí e que eram coisas anacrônicas do século XIX, leituras românticas, idealistas, que não tinham ido aos tratados. Eu li muitos tratados italianos, espanhóis, franceses, ingleses, alemães, e muita coisa de padre jesuíta, e deu para aprender algumas coisas sobre esse mundo, e principalmente sobre essas técnicas de compor o conceito engenhoso, mas sempre recorrendo às 10 categorias aristotélicas. Sempre a ideia, então, de que, quando me pedem para eu formar uma imagem, eu, lembrando Aristóteles, eu lembro que a minha imagem pode ser de 10 espécies. Eu penso, ela pode ser um lugar, ela pode ser um tempo, ela pode ser uma relação, ela pode ser uma quantidade, ela pode ser uma qualidade, ela pode ser, finalmente, uma substância. Então, quer dizer, qualquer coisa admite essas 10 fórmulas, essas 10 expressões. Isso é o conceito engenhoso. Isso é aquilo que o Baltasar Gracián, o Manuel Tesauro, em Portugal, o Francisco Leitão Ferreira, no Nova Arte de Conceitos, trabalharam como sistematização. E isso é o que nós, desde o século XIX, chamamos de barroco. Agora, quando a gente diz que é barroco, nós estamos sendo românticos e nós estamos sendo idealistas, nós estamos kantianos hegelianos, a gente está seguindo uma estética. Agora, esse pessoal do 17, eles não conheciam nenhuma estética, eles conheciam uma retórica e uma lógica e uma retórica. Desculpem, acho que eu paro por aqui, porque senão eu falo demais e eu vou chatear muito vocês. Ana, você acha que dá pé isso que a gente andou falando aqui? Muito. Eu agradeço em nome da comunidade da Unesp e dos participantes dessa conferência, e quero aproveitar as prerrogativas, né, de organizadora do evento,
para lhe perguntar se você acha que no século XVIII, quando Diderot propõe na Carta sobre os Surdos Mudos a construção de um cravo ocular, um cravo que vai, ao invés de emitir sons, né, vai soltar determinadas cores. Será que esse cravo ocular também não tem a ver com as categorias? Tem, porque isso é uma ideia anterior, ela está no Emanuele Tesauro. No Canocchiale aristotélico, ele fala justamente essa possibilidade de a gente figurar na música o conceito. Então, a ideia, por exemplo, que no cravo eu associo a uma nota, um si, depois um si bemol ou um si sustenido, um determinado conceito. E então, quando eu toco a música no cravo, eu não estou produzindo só um encadeamento sonoro, um encadeamento de sons que não tem significação, porque a música não é semântica imediatamente. A gente ouve a música, a gente percebe que ela tem uma harmonia, que ela tem uma melodia, mas eu não posso dizer isso significa X exatamente. Agora, no 17, o Emanuele Tesauro ele justamente inventou essa ideia de que é possível, na música, a gente figurar conceitos. O Umberto Eco, ele escreveu um livro, um romance, que é A Ilha do Dia Seguinte, e o náufrago que vai parar na ilha encontra justamente uma casa antiga, abandonada, onde tem um velho que toca piano. E o piano é uma referência que Umberto Eco faz ao conterrâneo dele, do século XVII, o Emanuele Tesauro. O Eco aproveitou a ideia do Tesauro de que seria possível fazer um cravo que tocasse os conceitos, associando um conceito, uma significação semântica a uma determinada tonalidade, a um dó sustenido, a um si bemol. E o Umberto Eco faz isso. Então o personagem chega lá e ele ouve uma música, mas a música é toda conceitual. A música está discursando, ela faz um discurso. Então é interessante isso, porque a gente aprendeu que, desde que a gente aprendeu alguma coisa de estética, que a música ela é harmônica ou desarmônica, que ela é afinada ou desafinada, que ela é suave ou agressiva, mas não que ela tenha uma significação em si, em cada nota. Ela não é semântica, ela é mais uma sintaxe. E, nesse sentido, tem tudo a ver, isso que o Diderot diz, mas que foi corporificado. É uma ideia que o Emanuele Tesauro enuncia no Canocchiale aristotélico, a ideia de formar uma espécie de órgão. Ele não pensava em piano, que não havia, mas uma espécie de cravo. Um cravo onde a gente tocaria cada nota associando a nota a um conceito. Então, a ideia também de que seria possível fazer músicas com significado semântico. Agora, seria preciso construir esse cravo, e nunca foi construído, efetivamente, ficou só na teoria retórica. Agora, o Umberto Eco usa, no romance dele, A Ilha do Dia Seguinte, essa referência e inventa um náufrago que ali na ilha tem uma espécie de pianola, um piano, onde ele toca músicas que corporificam o Canocchiale aristotélico, corporificam o que o Tesauro tinha dito no telescópio aristotélico. Mas tem tudo a ver com a ideia do Diderot. Márcio, você quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de fazer umas perguntas, mas primeiramente quero agradecer ao professor Hansen pela essa palestra que abre com chave de ouro, realmente, nosso programa. A chave de ouro fecha, mas tá bom. Espero ter aberto realmente e não ter matado vocês de Que nada, foi ótimo. Está aí o testemunho das pessoas que estão escrevendo, aí todo mundo está adorando. Teria tentado mais uma hora, o que estão dizendo. Mas o que eu quero fazer duas perguntas. Primeira, em relação à questão de engenho, né, e agudeza, né?
que o senhor até mencionou várias vezes, né, o Baltasar Graciano, que tem esse tratado que o senhor mencionou, tratado sobre engenho e agudeza, alguma coisa assim. Eu não conheço diretamente o Baltasar Graciano, conheço mais através de outros autores, especialmente Schopenhauer, né, que foi o tradutor de Graciano, traduziu para o alemão, né? Então, eu sempre tive uma ideia, quer dizer, não sei como é que eu cheguei a essa ideia, certamente através de algum comentador do Graciano, ou talvez até através do próprio Schopenhauer, de que haveria uma diferença entre engenho e agudeza. Né? Ou seja, que o engenho seria a capacidade, como o senhor falou, de relacionar conceitos distantes, né? Relacionar coisas que estão distantes, perceber semelhanças entre coisas que aparentemente não têm nada a ver uma coisa com a outra. E, enquanto que a agudeza seria a capacidade contrária, né, de perceber diferenças entre coisas que são muito parecidas. Né? Eu não sei até que ponto isso se sustenta, se é assim mesmo que o Graciano falou, né? Mas isso faz muito sentido, até isso tem consequência até na filosofia, né? Que a filosofia trata disso sempre, né? Fazer relações entre coisas distantes e diferenciações cada vez mais precisas entre coisas que parecem ser diferentes. Né? Eu queria perguntar ao senhor se existe isso mesmo no Graciano, ou se pensa assim a agudeza e engenho dessa forma distinta, né? Aí, se quiser, pode responder, depois eu faço outra pergunta. Não, tá bem. Engenho é a palavra portuguesa que traduz, como no espanhol, ingenio. Esse en significa dentro e tem o verbo latino gigno, quer dizer, eu produzo. Então, ingenium é a capacidade de produzir dentro alguma coisa. Agora, esse dentro, evidentemente, é a mente ou a consciência. Tudo bem? Então, ingigno, em latim, quer dizer, eu produzo dentro. Agora, eu produzo dentro quando eu penso. Tudo bem? Agora, então a gente tem no engenho essa capacidade intelectual de produzir mentalmente um conceito e, ao mesmo tempo, de estabelecer relações desse conceito com outros conceitos que, segundo vários procedimentos de classificação, de ordenação, de hierarquização e de relação. Então, eu penso, por exemplo, árvore. Aí eu penso, ao mesmo tempo, vegetal. Depois eu penso madeira. E depois eu penso verde. Aí eu penso assim, árvore, madeira, verde, vegetal. Aí eu penso assim, por exemplo, coelho. Aí eu penso animal. E aí eu penso vivo. E aí eu penso orgânico. E eu penso sangue. E eu penso, se eu quiser comer, alimento. Ou eu penso caça. E aí eu posso compor imediatamente vários campos semânticos, vários campos de significação, onde o meu engenho, a minha capacidade interior de pensar, vai estabelecendo relações. Então, vamos dizer assim, o engenho dentro de nós, ele é ao mesmo tempo uma técnica de gignere, de fazer nascer, de fazer aparecer ideias, conceitos, imagens, e, ao mesmo tempo, de relacionar essas imagens, classificando-as em campos que a nossa teoria diz são campos semânticos, são campos de significação e campos de sentido. Você concorda? Agora, por exemplo, toda uma história natural que vem do Aristóteles nos ensinou a classificar o mundo vegetal e o mundo animal. Então, a gente tem sistemas de classificação. Agora, a ideia do século XVII é que, quando eu penso, eu não posso pensar vulgarmente. Então, a ideia que, provavelmente, esse autor que você refere, ele está recuperando dos espanhóis e dos italianos aquilo que eles diziam artifício e arte de engenho. Quer dizer, é o artifício. O artifício é que produz o artefato e que produz a imagem numa determinada matéria. Então, eu, por exemplo,
o meu engenho interiormente, ele pensa uma ideia, agora, eu esculpo essa ideia no mármore se eu sou Michelangelo. Eu pinto essa ideia na pintura se eu sou Rubens. Eu expresso essa ideia num poema se eu sou Góngora, ou Camões. Ou então eu formulo essa ideia num sermão se eu sou Antônio Vieira. Então, a ideia de que existe o engenho que produz a imagem mental de um determinado conceito que eu faço sobre uma determinada referência, mas, ao mesmo tempo, as técnicas, as várias artes que me permitem um artifício de produzir artificialmente, materialmente, para comunicar para outros aquilo que eu gerei dentro. Então, a ideia de que artifício e arte de engenho, como diz o Balthasar Gracian. Então, nesse sentido, quando o Diderot e também outros autores depois recuperaram essas referências, eles estavam justamente lembrando as ideias platônicas e aristotélicas da existência na alma humana de uma capacidade inata de pensar e de pensar conceitos, segundo Aristóteles, segundo as 10 categorias. É claro, substância e as outras 9, que a gente referiu: tempo, espaço, lugar, é claro, matéria, instrumento, etc, etc. Agora, aí vinha a discussão se essas ideias são inatas ou se elas dependem do nosso contato com a empiria. Se a gente é platônico, elas são inatas. Se a gente é cristão, elas tendem a ser inatas. Se a gente é empirista, materialista, elas não são inatas, elas nascem da experiência. E daí também a grande discussão no mundo do século XVI, XVII, quando vem principalmente a Reforma Protestante, Lutero, Calvino e o mundo católico, essas grandes lutas para tentar definir a natureza do pensamento e a natureza das representações sociais que nós produzimos. E aí também a partilha entre os teóricos, já no século XVIII. Quando a gente é um iluminista alemão, que geralmente é um luterano, a gente, evidentemente, não vai concordar em tudo com o iluminista espanhol, que geralmente tem uma formação católica. Então, a gente tem também pressupostos na formação dos conceitos, no século XVI, XVII, XVIII, atravessados o tempo todo pelas lutas religiosas que abalaram toda a Europa. Agora, você concorda comigo? Você citou um iluminista. Os iluministas, eles vão recusar toda a ideia de ideia inata, eles jogam fora Deus, eles vão colocar os sentidos como, vamos dizer, uma base primeira da percepção, da sensação e da constituição de imagens interiores, que vão formar conceitos, caindo numa espécie de empirismo, principalmente quando a gente é inglês, num grande empirismo que domina os iluministas, é claro, e que nós herdamos. Agora, nas doutrinas que eu estudei, que são doutrinas italianas e espanholas e portuguesas e francesas, e mesmo quando elas eram inglesas ou alemãs, elas eram cristãs. Isso que a gente chama barroco. É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondo, Márcio. Você sim, responde sim. Você trouxe coisas que não, nem estavam dentro do objetivo inicial da pergunta, mas acrescentou muita coisa. A outra questão era uma coisa que eu ia perguntar já, mas com essa resposta que você deu à Ana, né, sobre a questão da música, do clavicórdio lá, do Tesauro, né, eu queria perguntar justamente porque o senhor fez uma exposição sobre a relação entre poesia e pintura, pintura, poieses e tal, né? No século XVI e XVII, se não me engano. E eu queria saber a relação, se o senhor chegou a estudar isso, né? Se havia algum tipo de relação semelhante
entre poesia e música. Isso é teorizado, porque, evidentemente, a relação entre poesia e música é ancestral. Né? Quer dizer, na Grécia não havia poesia que não fosse musicada, né? E depois teve a tradição dos trovadores, e depois no próprio Renascimento, né, que o senhor menciona sempre o Canocchiale aristotélico, né, que o Canocchiale se refere ao Galileu, né, e o pai do Galileu, que era o Vincenzo Galileu, foi um daqueles florentinos lá que deram origem à ópera, né? E a ópera e as cantatas, né? Ou seja, havia toda uma relação que se tentava construir entre discurso e música, né? Inclusive, essa questão do clavicórdio lá, né? Isso está na história da música também, a ideia de relacionar não exatamente notas, né, sons, mas acordes. Certos acordes trazem a ideia de sofrimento, certos acordes trazem a ideia ou certos intervalos dão uma certa ideia, né, algum sentimento, algum conceito. Né? Então, eu queria que o senhor dissesse se o senhor chegou a estudar essas relações, possíveis relações feitas por esses teóricos entre música e poesia. Como é que a música influenciava na poesia? Porque, evidentemente, a questão do ritmo, né, que é da poesia, a extensão tal dos poemas, tem a ver com o ritmo musical, né, com o compasso e tudo. Legal. A pergunta é ótima, mas é muito grande tudo isso, e eu não conheço tanto. Eu lembro apenas que essas sociedades onde essas artes acontecem, elas são sociedades extremamente hierárquicas, hierarquizadas. Então, elas têm um controle das circunstâncias e das situações segundo os determinados e os variados usos. Então, por exemplo, quando a gente contrata um Johann Sebastian Bach, ou antes dele, um outro músico qualquer, imagina um Scarlatti, para compor uma música, a gente pré-define o uso que essa música vai ter. Então, tem uma música para um enterro, tem uma música numa missa, tem a música para um casamento, a música para um noivado, a música fúnebre, depois do enterro, a música de uma vitória naval ou de uma guerra, a música de recepção, a música de saída, a música no durante. E essa música, ela não era ouvida com esse modo que nós, burgueses, ouvimos hoje com uma espécie de culto assim do silêncio. Ela era ouvida com todas as circunstâncias do barulho, uma festa, não havia essa ideia de uma silêncio porque o grande músico vai tocar. Ela era um objeto usado. Agora, evidentemente, havia convenções já pré-estabelecidas para os acordes e para as relações entre bemóis sustenidos e notas, vamos dizer, normais, que eu tocaria no clavicórdio ou no órgão, quando a música fosse fúnebre ou de casamento, quando a música fosse de uma vitória numa guerra, ou fosse uma música celebrando a paz. Quer dizer, a gente teria, então, N músicas, N gêneros musicais, feitos segundo as diversas circunstâncias dos usos práticos. Então, a gente já teria uma espécie de ouvido adequado a ouvir determinado acorde, segundo determinada circunstância, já dando aquilo que ele ouvia aquela significação e não outra. Uma coisa que nós não temos mais desde os românticos, porque os românticos introduziram nas artes o informalismo, uma informalidade. E eles também destruíram essas hierarquias sociais, esses usos. A gente tem ainda um pouquinho, porque a gente sabe que pode alguém tocar uma música fúnebre num órgão quando vai haver um enterro, e tocam, diferente de uma música que a gente toca num batizado, que tocam também, ou num casamento, que é diferente.
A gente tem um ouvido treinado para ouvir essa diferença, embora a gente não saiba, muita vez, definir o que era essa diferença. Agora, me parece, então, que a gente teria todo um conjunto de técnicas que pressupunham justamente a hierarquia e justamente também a hierarquia dos usos, e que se aprendiam, provavelmente, desde cedo. Imagina um ouvido treinado hierarquicamente. Assim como nós aprendemos a falar coisas com mais ou menos educação, mais ou menos adequadas às circunstâncias, também um ouvido mais ou menos adequado às várias circunstâncias da hierarquia. Nesse sentido, me parece que a música ela não era imediatamente semântica. Tocava um dó sustenido mais um sol e um mi bemol, isso não significaria necessariamente significa X, mas o tom, a altura e a harmonia e a melodia certamente estavam codificadas, e isso significava um determinado uso, embora não pudesse significar um determinado significado exato, como tem uma palavra. Porque na palavra a gente tem os discursos adequados às várias circunstâncias sociais e, ao mesmo tempo, a palavra é semântica. A palavra tem uma forma sintática, ela tem um som, é fonético, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma significação para quem fala aquela língua, é claro. A música não. A música tem tudo, mas ela não tem a significação, o som. Quer dizer, o som pode ter uma significação do uso que ele tem numa determinada circunstância, mas ele mesmo, enquanto som, ele não é semântico. Ele é só semiótico, ele é só sígnico, mas ele não tem uma determinação semântica, ou seja, uma diferença de significado em relação a outro significado, como acontece na língua. Não sei se eu te respondo, mas eu acho que é por aí. Obrigado, professor. Professor, gostaria de fazer mais uma colocação. Essas imagens, né, que correspondem às substâncias, elas obedecem a uma certa hierarquia, como você disse. Você não pode comparar qualquer pessoa a uma pulga. Você vai fazer vitupério, você vai fazer encômio. Existe toda uma estrutura, uma técnica em relação a isso também, acompanhando o emprego das categorias, não é? Justamente. Isso. Sim. Bom, mas quer dizer, você tem que conhecer a ética e a retórica antes de empregar as categorias aristotélicas. Isso. Que existe sempre uma regulação do que ele chamava o decus, que é o decoro. O decoro é uma adequação. Agora, quantos são os decoros? É claro. Começa um básico que eu não posso me apresentar nu em público. E agora, tem um outro decoro. Na igreja, eu falo de um determinado modo, com uma determinada altura. Agora, se eu vou, por exemplo, a um bordel, necessariamente eu falo outras coisas com outras entoações. Agora, se eu estou na feira livre ou no mercado, ou se eu estou conversando com um velho, ou com um jovem, ou com uma criança, ou se é uma mulher, e se é uma mulher do povo, ou se é uma aristocrata nessa sociedade, quer dizer, a gente tem toda uma codificação que eu diria totalmente consciente e também inconsciente, porque a cultura é inconsciente, dos vários decoros. E que, então, o que as artes faziam? As artes representavam, elas reapresentavam para um público contemporâneo todo o sistema dos decoros. Eu diria que as artes são mecanismos, dispositivos de teatralizar o social para a própria sociedade. E, para isso, reiterando a natureza das regras, ou criticando, ou censurando. Mas sempre, 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 essa noção de que há um decoro. O decoro é uma adequação. Portanto, ele é uma medida.
E, portanto, ele obedece a um gênero, a gêneros, nessa sociedade antiga, né? Nós perdemos isso, e nós, de modo geral, somos indecorosos, a gente não obedece totalmente, a ideia liberou geral. Imagine, por exemplo, um pulha como Bolsonaro, quando ele abre a boca e fala. Ele não tem decoro absolutamente nenhum, porque ele nem sabe quem ele é. Agora, um fulano que não sabe quem ele mesmo é, o que ele sabe dos outros? Né? Percebe? Eu estou usando esse cara como um exemplo assim de uma radical ausência de regra e uma radical ausência de contrato social. É um fool, um doido, um psicopata, coisa assim. Agora, nesse sentido, quer dizer, o decoro sempre pressupõe uma adequação. Agora, evidentemente, um hiperdecoro, ele vira afetação, concorda? Se eu sou extremamente educado sempre, eu fico afetado, eu fico totalmente afetado. E, quer dizer, o decoro é justamente o reconhecimento das ocasiões em que eu não devo ter decoro, porque ele se define diferencialmente, ele é como um fonema. Como que eu sei que A não é U, nem é O, nem B, nem Q, nem D, nem T? Ele tem um traço diferencial, e o diferencial do decoro é a circunstância em que a gente age. E esses antigos, eles tinham codificado os gêneros, as formas, as palavras, as significações quando era discurso. Agora, as formas pictóricas, quando eram as pinturas segundo gêneros, também há gêneros. E depois as músicas, a música fúnebre, a música de casamento, a música da festa popular, a música erudita, a música elevada, a música triste, a música alegre, a música para dançar, etc, etc, etc. A música da feira. Então, mas isso era aprendido, acho que socialmente. Vira quase um inconsciente da percepção. Não sei se vocês concordam. Nós estamos o tempo todo no decoro e deslizando para cá e para lá, sem que a gente pense. Como diz Alice lá no País das Maravilhas, a Alice diz tudo. Ela diz assim: se a gente pensasse antes de falar, nunca ninguém falava nada. Falando nisso, nós monopolizamos a palavra, eu e o Márcio. Queria abrir para os demais participantes. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, André. Um pouco na linha do que a Ana perguntou, mas antes eu queria agradecer a esplêndida palestra que o senhor nos ofertou aqui. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: parece que existem ciclos, né, na história. O século XII, por exemplo, se utilizou muito a metáfora, né, ou a alegoria, né, com esse objetivo de fazer com que a alma ascendesse, de alguma forma, através das imagens, ao intelectível, aquilo que é invisível, enfim, a uma contemplação naquilo que era possível nesta vida. Depois, século XIII, a gente tem uma racionalização, vamos dizer, uma intelectualização da visão de mundo, né? E depois isso retorna novamente no Renascimento, uma revalorização da metáfora. Parece que isso se perde de novo, ou se enfraquece, e retorna no século XVI e XVII. Só que eu vejo o seguinte: o senhor notou bem que é uma poética em ambiente cristão, né? E nesse sentido, o recurso a Aristóteles, que já vem da escolástica, né, já vem lá do século XIII, eu lembro que, por exemplo, Tomás de Aquino falava que nós precisamos das imagens para poder pensar.
As imagens, os exemplos, nos ajudam a refletir, a pensar. Nesse sentido, as imagens, elas são importantes para nós, de alguma forma. Elas sempre são necessárias. Daí a ideia dos exemplos, né? E a minha pergunta é no seguinte sentido. Esse recurso Aristóteles é uma forma de ancorar as imagens, ou essa imagem poética, à realidade, né? Porque as categorias, elas é como nós nos referimos às coisas naturais, né? Na natureza. E dessa maneira se evita o monstruoso, a deformação. E eu queria perguntar exatamente isso, se tem alguma coisa relacionada a se evitar a monstruosidade, a deformação. A gente poderíamos aqui falar da vulgaridade, né? Sim. E é nesse sentido que vem o decoro, né? A adequação da imagem, essa definição ilustrada, ou esse ser agudo no falar, né? Então, minha pergunta é essa, se tem alguma... esse recurso a Aristóteles é uma forma de nos manter ligados à realidade, sem fugir para para o monstruoso, para o ilusório, para aquilo que é deformidade, não só o vulgar. A minha questão seria essa. Eu acredito que o recurso à poética e à retórica do Aristóteles permitia justamente aquela formalização dos genera dicendi, quer dizer, os gêneros que nós usamos para falar. E os gêneros pressupondo uma noção de adequação do discurso, segundo o verossímilis, segundo aquilo que é semelhante ao que é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, segundo o decoro, ou seja, a adequação disso que é verossímil à circunstância e às pessoas em que o discurso é emitido. Então, quer dizer, essa codificação grega e depois a codificação latina, e depois desse tempo que a gente chama Idade Média, e que chegou até a modernidade, no século XVI, XVII, ainda no XVIII, era justamente essa ideia de que nós não falamos nunca sem regras, e que, então, os gêneros, eles são modos de classificação, de divisão, e de hierarquização, mas também de prática, de uso dos discursos, pressupondo a totalidade do social. Então, por exemplo, se eu suponho o trágico e oponho a ele ao cômico, e ao mesmo tempo um médio, um gênero médio. Então, por exemplo, no cotidiano, quando eu falo, quando eu converso, quando eu vou à igreja, quando eu vou ao mercado, quando eu vou falar com os meus contemporâneos, eu uso o médio. Agora, há circunstâncias em que eu caio no cômico, porque elas são ridículas. E, às vezes, depende até da maledicência. Eu tenho que amaldiçoar algumas coisas e classificar como péssimas, e destruir, de preferência, quando eu caio, por exemplo, na sátira. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também ocasiões em que eu estou vivendo coisas elevadas. E, às vezes, essas coisas são tão elevadas que eu estou no sublime. Então, também há técnicas também para eu ser sublime, ou ser trágico, ou ser apenas mediano, ponderado, ou depois ser cômico. Então, me parece que essa questão do decoro, ela foi justamente uma invenção já latina, dos oradores latinos, herdada também de oradores gregos. O Cícero conhecia o Demóstenes, vou pensar assim, e esses cristãos que vêm depois conhecem Cícero e menos Demóstenes. Conhece mais o latim do que o grego, mas conhecem. E daí essa ideia também dessa hiperadequação dos discursos, segundo essa noção do decoro. Mas sempre essa ideia de que a natureza humana, isso segundo os cristãos, o cristianismo acredita que há uma natureza humana, e que essa natureza pecadora, ela conhece os extremos. Agora, a ideia de que o homem não é nem anjo nem besta,
Mas que nós temos esses dois extremos. O anjo acima de nós, quase um infinito de perfeição, e a besta, aquilo que é a selvageria, a ferocidade, a animalidade radical. Agora, como dizia outro, nem anjo nem beto, quer dizer, nem anjo nem besta. Então, nós estamos nesse meio termo. E, nesse sentido, toda instituição, veja, o Quintiliano chamou institutio oratoria, a instituição oratória, a instituição retórica, ela funcionaria justamente como um dispositivo simbólico que nos permitiria classificar todas as situações da vida social, especificando para cada uma delas um discurso adequado. Então, a boa educação corresponderia a nós sabermos que cada macaco no seu galho, que nada em excesso, cada macaco no seu galho, e que o meio termo sempre é virtude. Quer dizer, nada em excesso. E cada macaco no seu galo, a hierarquia. E sempre a ideia de uma adequação. A retórica funcionaria nesse sentido. E daí, então, a verossimilhança. Quer dizer, a gente deixa a verdade para o padre ou para o filósofo, ou para o lógico. O padre, o filósofo, o lógico que se ocupa da verdade. Agora, nós que somos apenas homens comuns, a gente está não com a verdade, a gente está com a verossimilhança, com aquilo que é parecido com a verdade. A gente imita, nós somos bons discípulos, carneirinhos, e aí vem também toda uma educação regrada. Quer dizer, a educação é sempre isso, a gente supõe a fera e a gente tem que amansar a besta, transformar o leopardo num carneirinho. A ideia é essa, a educação é isso. É isso que a gente faz com as crianças. Menino, tira a mão daí. Menino, não mete a mão aí. Não faça isso, não diga isso. Até que a gente fica totalmente adequado ao que está aí. É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondo, André. Não, acho que sim. É que havia uma crítica ao monstruoso no século XII, e eu vejo isso, quer dizer, a excessos, né? Como o senhor mesmo se refere. Monstrum, em latim, é o que se demonstra, o Sim. que se mostra, o que se expõe, o monstro. Sim, mas a deformidade, né? A ideia da deformidade, aquilo que não tem mais ligação com o natural. Essa é com a natureza humana, consequentemente. A ideia cristã de alma. O fantasioso, né? Quando a fantasia vai além do que deveria, vamos dizer. Então, não mantém o decoro, né? Não a adequação que ela deveria ter. É por isso que essas imagens antigas do diabo é sempre assim, né? Pé de bode, chifre, rabo, escama, dente grande. Ele é monstro. O mal é monstruoso, não tem unidade, né? São representações decorosas porque o representam como ele deveria ser né? Nesse sentido, né? São adequadas ao que ele representa, né? A gente representa a falta de forma dele. Ele não tem unidade, por isso ele é mau. Né? Exato. Essa é a ideia. É a privação da forma, né? Isso, falta de bem. O mal é falta de bem. Falta de bem. É platônico cristão, né? Exatamente. O idético ideal, a essência, o eidos. Eu me lembro quando eu estudei Platão com meu professor de grego na USP, que era o professor Cavalcante, em que a gente estudou o Fedro, e a gente discutia muito isso, a noção de bem e de ética no Platão. Né? E como o cristianismo, como dizia o Nietzsche, é Platão para a plebe. Quer dizer, como os padres da igreja fizeram uma tradução, adequando Platão para... Mas mantendo essa ideia, né? O uno ideal e o mal como falta de forma ou deformação da forma, ou como aparência. Né? O cristianismo acho que herdou isso. E as artes também, quer dizer, antigas, elas herdaram isso, quer dizer, o misto, que é próprio da sátira, a sátira é justamente a representação do vício moral, não é isso? E então ela é misturada. E por isso que ela é obscena, pornográfica, porca. A sátira pode ser porca. É claro. Nesse sentido, tem toda uma metafísica. Você tem razão, Di. Foi ótima a sua questão, porque lembra
essa metafísica implícita nessas formas todas. Exatamente, porque as categorias é um tratado de lógica em Aristóteles, né? Mas ele se liga à metafísica, de uma certa forma, né? Quer dizer, se liga à realidade, às coisas. Então, essa vinculação à coisa que o cristão tem e não... E esse zelo pela ligação com a realidade, não sair do real, né? Isso. Acho que é isso. Esse para mim, é o sentido da utilização das categorias. Né? É isso, acho que é por aí mesmo. É bonito, né? Porque tem uma lógica em tudo, uma lógica magnífica em tudo. Sim. É extremamente bem pensado tudo isso. Bom, então agora, Hansen, nós já tomamos demais o seu tempo, agradecemos. Ao contrário, vocês não me tomaram tempo nenhum. Eu que agradeço muito, vocês foram extremamente generosos comigo e foi um convite muito legal. Eu estou aí, quando vocês quiserem, disponível para qualquer coisa que eu puder, evidentemente. Né? Nós não queremos abusar da sua boa vontade. Eu vou, então, encerrar essa transmissão. E antes disso, eu também quero agradecer o apoio de 2 pesquisadores que nos ajudaram aqui no evento. Um, Luiz Paulo da Silva, que realizou o cartaz de divulgação do evento, outra, a Daniele Lima dos Santos, que está na parte técnica, e, claro, aos meus colegas André e Márcio, acima de tudo a você, Hansen. Imagine, eu estou aí, Ana, quando vocês quiserem, eu estou sempre à disposição para falar dessas velharias, ou de outras mais modernas, se vocês quiserem também. Né? Podemos. Eu te agradeço muito. Vocês são muito gentis e generosos e foi divertido. Muito obrigado. Hein? Alguém me pergunta se eu recomendo uma bibliografia. Eu posso depois encaminhar para a Ana, se a Ana topar. Seria ótimo. Legal. Então, eu vou centralizar essas referências quando você me passar, e quem quiser pode entrar em contato comigo pelo e-mail institucional. Muito bom. Ana, muito obrigado, hein? Eu é que agradeço. Andrei, um bom descanso para você. Muito bom. Obrigado, Hansen. Obrigada pela audiência também de todos os participantes. Um abraço. Até a próxima. Gentis. Joia. Muito legal. Muito bom.